E aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre a aula de termodinâmica correspondente ao capítulo 19 do livro do Brown. Então, espero que vocês gostem, aproveitem, bons estudos. Tchau! Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo na parte de termodinâmica química. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre termoquímica, onde vimos a expressão da energia na forma de calor. E esta forma de energia, quando nós falamos de reações químicas em que há rompimento e formação de novas ligações, vai receber o nome de entalpia. Neste encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre entropia, energia livre de Gibbs e como que essas formas de energia se manifestar interferem na espontaneidade de processos. Então, nós vamos fazer essa aula acompanhando o capítulo 19 do livro do Brown. Se você puder acompanhar aí no seu material ou até pelo próprio vídeo, no primeiro momento vamos comentar um pouco sobre a questão da espontaneidade de processos. Existem processos que são reversíveis e processos que não são reversíveis. Então a gente pode trazer esse aspecto de reversível e não reversível a partir da análise da espontaneidade também. Olha só, se uma pessoa estiver segurando 2 ovos em suas mãos e por acaso ele soltar esses ovos de uma determinada altura. O processo espontâneo é que esses ovos, a partir da ação da gravidade, sejam atraídos e colidam, né, sobre uma superfície. Quando ocorre essa colisão, esses ovos irão se quebrar. Então, soltar esses ovos de uma determinada altura e o fato de eles caírem é um processo espontâneo. No entanto, nós não temos este processo como sendo reversível, porque esses ovos, uma vez quebrados, eles não conseguem ser elevados e retornar ao seu estado original. Então, por mais que a gente aqui tente levar esses ovos, né, mas a gente não vai conseguir fazer com que eles voltem ao estado que eles eram anteriormente. Então, isso aqui caracteriza um processo que é não espontâneo. Para que o ovo saia dessa situação e retorne aqui, nós precisamos ter um outro processo, um outro caminho. Avança um pouquinho aqui para o caso do processo de fusão e congelamento da água, né? Então, quando nós temos o gelo, nós aquecemos um pouco esse sistema, o gelo ele funde e se manifesta na forma de água líquida. E se nós resfriarmos esse sistema, então a água líquida congela e retorna ao gelo. Aqui nós temos uma situação em que nós temos um processo que é um processo reversível. E aqui nós temos ainda uma seguinte condição. Abaixo de 0 graus Celsius, né, é um processo espontâneo que a água congele. E acima de 0 graus Celsius é espontâneo que a água se funda, que ela se apresente no estado líquido. Então aqui a gente já percebe que existe uma relação entre a espontaneidade do processo, né, de fusão ou de congelamento de acordo com a temperatura. Este é um fator muito importante que nós vamos explorar no decorrer dessa aula de hoje. Uma outra situação em que a temperatura ela é importante para que um processo se torne espontâneo ou não é o caso da combustão de um gás, né, gás de cozinha, um gás natural. Se você abrir a boca do seu fogão, vai começar a liberar gás. Porém, em temperatura ambiente, você não vai ter esse gás entrando em combustão. É necessário que você acenda um fósforo, né, que você forneça uma fagulha, e a partir do momento em que você tem essa fagulha, vai ocorrer essa reação de combustão e ela vai se manter. Qual que é a diferença dessa situação? Quando você acende essa fagulha, você proporciona uma região com uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente. Quando você fornece essa temperatura mais elevada, você está fornecendo energia para este seu sistema. Lembrem-se, para que uma reação química ocorra, uma das primeiras coisas que deve ocorrer é o rompimento da ligação química. Quando você aquece, você fornece energia na forma de calor, e essa energia ela é absorvida para que ligações químicas sejam rompidas. As reações de combustão são reações exotérmicas, ou seja, os seus produtos são mais estáveis do que os seus reagentes. Então, estes produtos vão acabar tendo uma energia mais baixa do que reagente, você está liberando energia. Uma vez que você forneceu essa quantidade de energia para que a primeira reação ocorra, ela vai se sustentando. Ou seja, você aqueceu a temperatura por uma determinada fração de segundos numa região muito pequena e essa temperatura mais elevada ela vai se manter e a reação vai se autossustentar. O que
que você percebe? Que a combustão é um processo que ela pode não ser espontânea em temperatura ambiente, mas em temperaturas mais elevadas ela já se torna espontânea. Aqui a gente vê mais uma vez o efeito da temperatura na espontaneidade de processos. Bom, então nós já vimos esse efeito da temperatura e que existem processos reversíveis e processos irreversíveis. Então aqui o livro ele dá alguns exemplos de situações em que nós temos processos espontâneos ou não. Aqui na página 658 ele traz a seguinte situação. Nós temos um êmbolo, né? O pistão ele está na sua forma comprimida e existe dentro desse êmbolo uma região que está dividida ao meio por uma divisória móvel. Numa dessas regiões nós temos um gás e na outra região nós temos uma região de vácuo. Quando nós soltamos essa divisória móvel, né, a tendência é que esse gás ele vai ocupar toda essa região do espaço. Isso é um processo espontâneo, a gente discute daqui a pouco um pouco melhor sobre isso. Só que para que esse gás ele seja novamente comprimido e ocupe o volume original dele, é necessário que nós empurremos esse êmbolo. Então a gente tem que realizar uma determinada força, nós temos que gastar energia para que esse gás ocupe o seu estado original. Então aqui nós observamos dois processos. O primeiro processo é o processo de expansão, que é um processo espontâneo, e nós temos aqui um segundo processo, que é um processo de compressão, que foi não espontâneo. É um processo reversível, mas não teve espontaneidade, porque teve que se ter um gasto energético aqui para que o sistema retornasse ao estado original. Ok, pessoal? Bom, então aqui a gente tratou um pouco sobre esses aspectos que são espontâneos, não espontâneos, e a gente viu que tem essa condição energética para que você consiga obter a espontaneidade de um processo. Capítulo 19.2, Entropia segunda lei da termodinâmica. Antes de nós entrarmos na leitura deste capítulo, eu quero fazer um comentário. Aqui o livro ele associa a entropia a grau de desordem. É muito comum vocês encontrarem isso nos livros de química e de físico-química. No primeiro momento eu quero pedir para que vocês não associem a entropia dessa maneira. É um conceito que ele é limitado e hoje em dia a gente já tem apresentações mais completas e melhores expressas da entropia. Então já existe pesquisadores e linhas que já não tratam mais a entropia como grau de desordem, mas como grau de possibilidades. A própria definição de entropia está associada a isso. A gente vai ver no decorrer dos próximos capítulos que a entropia está mais vinculada à questão de possibilidades, né, estados energéticos, níveis de energia que podem ser acessados por um determinado sistema, ao invés de desordem. Desordem não é um termo muito bom de ser utilizado porque ele traz outras consequências. Então, neste momento eu já peço que vocês associem a entropia à quantidade de possibilidades, a grau de possibilidades, a estados que podem ser acessados, né, a configurações energéticas que podem ser acessadas. Vamos lembrar lá do elétron? Então, a possibilidade de que o elétron sempre vai querer ocupar quando ele vai interagir com o núcleo atômico é aquele orbital que está mais próximo do núcleo, porque lá é um estado de menor configuração energética. Lá ele fica mais estável, né? A quantidade de energia que ele possui lá é uma quantidade mínima. E a natureza ela sempre procura por isso. No entanto, pensa lá no modelo atômico de Bohr. Quando você fornece energia para este elétron, ele pode se encontrar neste nível mais interno, ele pode ir para um nível mais externo. O que é esse ato de você fornecer energia para este elétron? É você dar possibilidades para ele. Este elétron, que antes ele estava restrito a essa condição de estar no nível mais interno, agora, com uma maior quantidade de energia, ele pode estar no nível mais interno ou no nível mais externo de energia. O que você fez para este elétron quando você forneceu energia para ele? Aumentou a entropia do sistema. Um átomo que recebe energia, ele é um átomo que possui uma entropia maior, porque ele pode acessar locais, ele pode acessar configurações energéticas que ele não acessava anteriormente. Então, vamos associar a entropia à quantidade de possibilidades que uma espécie química pode assumir, seja ele um elétron, seja ele um átomo, uma molécula ou o que for, beleza? Bom, a partir disso a gente vai trabalhar
com este conceito aqui de expansão espontânea de um gás. Ele começa trazendo este conceito, essa situação, este exemplo, para poder explicar para a gente como que surge um pouco deste conceito de entropia. Então, fixados até o presente momento com esse conceito de que entropia está associado a uma quantidade de possibilidades, a gente entra neste ponto aqui. Então vamos lá. Expansão espontânea de um gás. Considere a seguinte situação, onde nós temos um recipiente que ele possui duas regiões, uma região A e uma região B, onde a região A não possui nenhuma molécula, né, um vácuo perfeito, e a região B possui uma determinada quantidade de moléculas. E aqui ele está indicando para a gente que nós temos a pressão correspondente a uma atmosfera. Essas duas regiões, elas estão conectadas por uma válvula. No momento em que a gente abre essa válvula, o que é espontâneo de ocorrer, né? Uma parte desse gás que está ocupando essa região B vai ocupar a região A, de modo que depois de um tempo vai se atingir um equilíbrio físico e nós teremos uma equiparidade dessas pressões. Então, como eram recipientes idênticos, essa pressão aqui ela vai ser igualmente distribuída por ambos os recipientes. Já foi comentado anteriormente, né, na questão daquele êmbolo que tinham dois recipientes divididos, e aqui vai ser uma situação análoga. No momento em que você abre essa válvula, é espontâneo de esse gás que se encontra na região B ocupar também essa região A. O que você está fazendo, né, a partir do conceito de entropia que a gente já comentou, quando você abre essa torneira? Antes o gás só tinha a possibilidade de ocupar essa região. No momento em que essa válvula é aberta, esse gás ele tem a possibilidade de ocupar essa outra. O que você faz com essa situação? Quando você aumenta o volume de um sistema, você aumenta a entropia dele. Você possibilita que essas moléculas, antes confinadas a essa região, possam ocupar a primeira região e a segunda. Aí a gente vai ter essa situação. Então daqui para cá tem um aumento de entropia, um aumento de possibilidades, um aumento de locais onde as moléculas podem ocupar uma região no espaço. Então você percebe que este é um processo espontâneo. No entanto, se você quiser confinar todo esse gás que estava na região A novamente na região B, você não vai conseguir fazer isso de forma espontânea, você vai ter um gasto energético para poder fazer isso. Então isso ocorre sem gasto energético, isso precisa de um gasto energético. De onde que surge essa energia necessária para sair dessa situação para essa outra? É a energia que você deve fornecer para compensar a perda de entropia do seu sistema. Então daqui para cá é espontâneo porque você tem um ganho de entropia. Daqui para cá, como você perde entropia, então você precisa compensar essa perda de entropia de uma outra. Este processo é um processo que ocorre a temperatura constante. Então a gente vai ter que manifestar a energia de outra forma. Nós comentamos na aula de termoquímica que a energia interna de um sistema vai ser igual à quantidade de calor que esse sistema armazena e a quantidade de energia que ele pode utilizar na forma de trabalho. Bom, se é um processo isotérmico, né, esse espontâneo, não espontâneo, nós não teremos variação da quantidade de calor. Então, para que eu possa compensar essa perda de entropia desse sistema para este outro, eu devo compensar isso a partir da realização de trabalho. Faz sentido falar de trabalho aqui? Faz total sentido. Antes nós tínhamos um volume muito grande que estava sendo ocupado por esse gás. Quando nós temos esse retorno, né, do processo não espontâneo, o volume é reduzido. Com a variação de volume, nós temos, né, a realização de trabalho. Bom, então aqui a gente consegue fazer esse vínculo da entropia com as outras formas de energia que nós tínhamos visto anteriormente. Calor e... Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, e isso é um ponto muito importante, relacionado à entropia com outras formas de energia. Bom, então, quando nós fazemos esse experimento, pessoal, fica evidente de que não existem apenas as energias expressas na forma de calor e trabalho, e a partir disso se constrói o conceito de entropia. Então, vamos avançar mais uma página, aqui a gente tem uma situação muito bacana que traz essa questão das possibilidades. Considere, né, aquele recipiente que estava fechado, né, olha só a válvula aqui isolando, e nós tínhamos duas espécies químicas, né? Vamos colocar aqui dois átomos, dois elementos químicos monoatômicos. Então nós temos um gás azul e um gás vermelho. Red pill, blue pill. Vamos sair da matriz. Então nessa condição, essas duas espécies químicas, esses dois gases só podem ocupar essa região. No momento em que essa válvula é aberta, nós temos um aumento da possibilidade. Primeira situação, gás azul, gás vermelho.
Segunda situação, gás vermelho e gás azul. Terceira situação, os dois gases ocupam essa região da direita. E quarta situação, os dois gases ocupam a região da esquerda. Então essas aqui são possibilidades que estão descritas. Quais delas será que são as mais prováveis de ocorrer, né? Então, a partir disso, se faz uma análise da possibilidade, né? Olha só, ambas as moléculas estarem do mesmo lado do frasco. Então, a gente vai considerar. São duas possibilidades, né, dentre as quatro. Então, a gente vai ter essa condição aqui, a probabilidade é 1/4 disso ocorrer. Nós vamos ver que na vida real, isso daqui acaba sendo uma quantidade ainda menor, porque nós trabalhamos com uma quantidade bem mais significativa de gases, né? Então, aqui nós fizemos a situação onde nós temos apenas duas moléculas, dois átomos. Mas e se a gente estiver trabalhando com 1 mol de gases? Olha só como é que vai ficar a nossa equação. A probabilidade de eles estarem ambos do mesmo lado vai ser 1 meio elevado a n, onde n é o número de Avogadro. Esse número vai ser um número muito pequeno. Então, a gente percebe probabilidade nos auxilia a compreender um pouco como que a entropia funciona. A probabilidade de todas as moléculas estarem apenas de um lado desses recipientes quando essa válvula está aberta é uma probabilidade muito pequena. Então a gente diz que essa é uma situação que não vai ocorrer. Ela não é entropicamente favorável. Aqui você já percebe que existe uma relação entre a entropia e a probabilidade. A gente vai ver daqui a pouquinho que vai ter uma correlação direta entre entropia e probabilidade. E olha, probabilidade a gente está falando de possibilidade. Até aqui não tem nada de desordem. Por favor, não associem entropia a grau de desordem. Tudo bem, pessoal? Então aqui ele já começa a falar um pouquinho, né, disso que já comentei com vocês. Então a entropia, a expansão isotérmica de um gás é espontânea por causa do aumento da aleatoriedade ou desordem de moléculas de um gás com expansão. Então a gente vê aqui que a maior possibilidade, não tem nada a ver com aleatoriedade. Tudo bem, gente? Ele traz esse aspecto da entropia também para os estados físicos da matéria. Vamos imaginar água no estado líquido e água no estado sólido. No estado sólido, as moléculas estão rígidas, elas estão restritas. A movimentação delas, ela é limitada. Dá uma olhada nessa estrutura aqui de um sal, por exemplo, onde este sal, no estado sólido, os íons estão extremamente empacotados. Há uma rigidez estrutural. Imagine só este ânion, considerando que isso daqui seja cloreto de sódio, então imagine esse ânion aqui de cloreto tentando se movimentar nessa estrutura. Ele não tem liberdade movimentacional, ele não pode se transladar para cima, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ele está limitado, ele está confinado numa rede. Agora, no entanto, quando este sal ele passa por um processo de solubilização, então este íon cloreto, que antes ele estava confinado aqui, ele passa a ter uma maior liberdade. Pessoal, quando nós falamos de solubilização de sais, todas são entropicamente favoráveis. Porque antes, este cátion e esse ânion, que tinha uma região do espaço limitada e restrita, ele vai ter uma maior possibilidade de se transladar pela região. Então esse ânion cloreto que estava restrito, agora ele pode se movimentar por todo o espaço. Você percebe que ele ainda está interagindo com várias moléculas de água. Isso diminui um pouco a entropia, mas sem sombra de dúvida, essa estrutura aqui, ela tem uma entropia muito maior do que essa outra. Então, a solubilização de sais é entropicamente favorável. Aqui a gente já está começando a fazer uma correlação entre a entropia e alguns processos físico-químicos. Olha que espetáculo. Voltando ao caso do gelo, né? Quando nós temos água no estado sólido, a água está fazendo interações intermoleculares, ligação de hidrogênio muito fortes. Então, as moléculas ficam restritas no espaço, elas não conseguem se movimentar. Quando nós temos o estado líquido se caracteriza pelo rompimento de parte dessas ligações intermoleculares. Então, se rompem, as moléculas de água têm mais liberdade. Se elas têm mais liberdade, elas podem assumir outras regiões do espaço que outrora no estado sólido não conseguiam. Estado sólido, confinado, restrito. Estado líquido, você já tem uma maior liberdade, uma maior possibilidade, porque as interações intermoleculares são mais fracas. Seguindo essa linha de raciocínio, você pode presumir corretamente que no estado gasoso, onde a quantidade de interações intermoleculares é muito próxima de zero, então você vai ter o estado físico da matéria de maior entropia, considerando sólido, líquido e gasoso. E está correto. Estado gasoso, pelo fato de as moléculas estarem praticamente livres, elas vão se movimentar livremente pelo espaço. Então, uma maior possibilidade de locais que elas podem acessar
Então a entropia é mais elevada do que no estado líquido e a entropia do estado líquido é maior do que a entropia no estado sólido. Aqui a gente já começou a fazer essa correlação. Então quando a gente observa aqui essa transição para o estado gasoso, o gás tem uma entropia maior, então aqui nós tivemos um aumento da entropia. Quando nós temos cloreto de prata na fase aquosa, esses íons estão livres para poder percorrer qualquer espaço de uma determinada solução. Aqui no estado sólido elas estão restritas. Então aqui, neste processo, tivemos uma redução da entropia. Lembra do exemplo dos gases? Para que nós pudéssemos confinar todos os gases que outrora estavam numa única região do espaço, que estavam nessas duas regiões do espaço para uma única região, era necessário que você compensasse essa perda de entropia com outra forma de energia. Então, se a entropia reduz, você tem que ter uma compensação com uma outra forma de energia. Quando nós temos esses sais, quando eles saem dessa forma aquosa, com alta entropia para esse estado sólido com baixa entropia, a gente tem que compensar isso com outra forma de energia. Então, uma outra situação que nós vemos, olha só, nós temos a reação do ferro sólido com oxigênio gasoso. Nós temos esse gás, oxigênio, que estava livre. Nessa situação, ele ficou aprisionado, ele ficou limitado no estado sólido. Então, aqui a gente tem uma situação de perda de entropia, ok? Bom, pessoal, como comentamos agora há pouco, existe uma relação entre entropia e outras quantidades de energia. E aqui vem uma parte muito bacana, especialmente para os processos físicos. Então aqui a gente está falando quase que essencialmente para a transição de estado. Não é restrito à transição de estado, mas dentro do nosso curso a gente vai aplicar essa situação. Olha só que maravilha. Variação de entropia de um sistema está associado à quantidade de calor envolvida neste processo e à temperatura em que este processo ocorre. Bom, Alan, que processos que nós podemos avaliar aqui? Fusão e ebulição. Olha só que maravilha. Transição estado sólido líquido, líquido gasoso. A gente vai ver que tem como relacionar a quantidade de calor que você deve fornecer para a água fundir e a quantidade de energia associada. Isso é lindo e a gente vai fazer alguns cálculos desse tipo. Então olha só que maravilha. Aqui ele já traz uma situação para a gente, olha só. Quantidade de calor reversível. Lembrem-se quando a gente estava falando lá no início da nossa aula, a transição sólido-líquido, líquido-sólido é uma transição reversível? Estados físicos da matéria são processos reversíveis. Então a gente tem essa característica aqui. Olha que maravilha. Como que eu vou avaliar a entropia associada ao processo de vaporização da água, A gente tem água no estado líquido transitando para o estado gasoso, aqui representado pelo estado de vapor. Para que você tenha essa água saindo do estado líquido para o estado de vapor, você tem que fornecer uma quantidade de energia. E olha só essa quantidade de energia descrita, 40,67 kJ por mol. A temperatura na qual a água ela sofre esse processo de vaporização é 100 graus Celsius. Bacana. Quando a gente está falando de entropia, a gente tem que trabalhar com a temperatura absoluta, ou seja, a gente tem que sair de graus Celsius para Kelvin. E a temperatura em Kelvin, 377. Bom, qual que vai ser a variação de entropia de um mol de água que está saindo do estado líquido para o estado de vapor? Então a gente faz a aplicação direta da fórmula e encontra que a variação de entropia é 109 joules por Kelvin. Peraí, Alan, está saindo do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós temos um processo em que a entropia deve aumentar. Então, se a entropia aumenta, olha só como é que nós vamos representar o sinal dela, um sinal positivo. Entropia positiva, há um aumento de entropia dentro do nosso sistema. Aqui ele traz um outro exemplo para a gente, que está associado à transição de fase, e dá para a gente brincar com isso daqui um pouquinho. Bom, pessoal, tem um ponto muito bacana e agora a gente consegue culminar este capítulo dentro da segunda lei da termodinâmica, onde nós temos a seguinte situação. Nós temos o nosso sistema, que é o fenômeno que nós estamos analisando, e nós temos a vizinhança. Quando nós observamos a entropia do universo, apenas duas coisas podem ocorrer. Num determinado processo, essa entropia pode ser igual a zero ou ela sempre vai aumentar. Então não existe uma variação de entropia total do universo sendo negativa. Ou ela permanece constante ou ela aumenta. Em quais condições que a gente vai ter a entropia constante? Quando nós estivermos falando de processos reversíveis. A variação de entropia do universo é igual a zero.
Ou seja, o que a vizinhança ganhar vai ser o que o seu sistema vai perder, ou vice-versa. E quando a gente trata de processos irreversíveis, aí a gente vai ter sempre um aumento da entropia do universo. Lembra a situação do ovo? Beleza, então soltou o ovo, processo irreversível, a entropia aumentou. E lembra do processo de fusão da água? Para que a água saísse do estado sólido para o estado líquido, a água ganhou entropia. Como é um processo reversível, para que a água, para que o nosso sistema ganhe entropia, é necessário que a vizinhança perca a entropia. Faz sentido isso? Faz sim, acompanhe o raciocínio. Para a água sair do estado sólido para o estado líquido, ela teve que receber calor. Para a água receber calor, a vizinhança teve que perder calor. Água ganha calor, vizinhança perde calor. Água aumenta a entropia, vizinhança reduz a sua entropia. Então aqui a gente tem essa relação da entropia em processos reversíveis. Ok, pessoal? Então a segunda lei da termodinâmica fala isso pra gente, que a entropia de a entropia do universo, ela é sempre igual a zero ou ela vai ser maior do que zero. Beleza? Então aqui a gente consegue fazer essas relações, o livro ele trata um pouquinho dessas situações aí pra gente. Então, dessa forma, a gente consegue fechar o capítulo 19.2. Tá, beleza, galera. 19.3, interpretação molecular da entropia. Bom, aqui a gente está vendo como a entropia ela vai afetar e como ela vai ser afetada a cada uma das moléculas. Então, aqui a gente vai olhar para as moléculas em si e observar o que elas têm e o que elas podem acrescentar para a entropia de um determinado sistema. Quando nós temos uma molécula, a gente tem que recordar que essa molécula não está parada no universo, ela está em constante movimento. E essa movimentação ela pode ocorrer de três maneiras. Pode ser um movimento translacional, pode ser um movimento vibracional, ou também pode ser um movimento rotacional. Então, aqui a gente tem uma pequena representação desses movimentos, né? Olha só, molécula vibrando, tchá, 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 dessa maneira. Uma molécula de água vibrando, esses átomos de hidrogênio, eles ficam fazendo esse movimento aqui, chamado movimento de tesoura. Elas também podem fazer um movimento de vibração assimétrica. Então, essa aqui estica, essa daqui contrai. Aqui as duas esticam. Então, pode fazer um movimento de rotação. Acompanhe aqui esse pequeno vídeo no YouTube, onde a gente consegue ter alguma representação dessas moléculas de maneira bem rápida. Então, olha, o primeiro tipo de movimento vai ser um movimento que é translacional, a molécula se movimenta no espaço XYZ, ela pode estar rotacionando em torno do seu próprio eixo, ou ela pode estar no movimento de vibração. Então, aqueles três movimentos são descritos, olha só que maravilha. Translação, translação, e agora mais uma vez, translação. Então aqui tem a representação de uma molécula diatômica se transladando no espaço. Quando nós temos um movimento de rotação, nós temos um eixo principal dessa molécula, ela rotaciona em torno do próprio eixo com uma determinada velocidade angular. E agora olha só que bacana, essa molécula ela também pode sofrer um movimento de vibração, onde olha só que maravilha, nós temos um ponto de equilíbrio e neste ponto de equilíbrio a molécula vai se transladar entre si. A partir disso, pessoal, nós temos o que se chama de graus de liberdade. Quando nós temos um gás monoatômico, esse gás monoatômico ele vai se deslocar pelas três regiões do espaço. Quando nós temos um gás diatômico, a molécula perde um pouco dessa liberdade, porque uma molécula ela pode tentar se transladar, mas ela não pode se transladar de maneira unitária, ela não pode se transladar sozinha, porque a outra molécula está conectada a ela. Então ela só pode ir para onde a outra molécula for. A gente perde um grau de liberdade. Então em moléculas diatômicas nós temos apenas 5 graus de liberdade. Aqui a gente já parte para uma outra situação que são de moléculas poliatômicas, né? Então aqui se percebe que o átomo de carbono ele está completamente estrito com o movimento dele com relação aos átomos de hidrogênio. Então o carbono só vai onde os hidrogênios forem, ou ainda esse hidrogênio só vai onde esses outros grupos de átomos forem. À medida em que nós temos moléculas cada vez maiores, o grau de liberdade dessas moléculas ele é reduzido de forma substancial. Então, uma coisa que a gente percebe é que quando a gente tem a formação de uma molécula, ela perde a entropia translacional, porque
o movimento de um átomo fica restrito ao movimento de outro. No entanto, ela tem um pequeno ganho de alguns movimentos. Por exemplo, o movimento de vibração só faz sentido quando você tem uma molécula diatômica. Então, formar uma ligação química, você perde entropia com relação à translação, porém você ganha entropia com relação ao movimento de vibração e rotação. Quando nós temos moléculas cada vez maiores, a gente tem que levar isso em conta. Imagina uma estrutura de DNA. Um átomo que está lá numa extremidade da cadeia está limitado à posição dele com relação ao último átomo que está na extremidade da outra cadeia. Onde um átomo vai, é necessário que haja uma certa limitação espacial com relação ao primeiro. Ele não tem um grau de liberdade extenso, né? Então, quando ocorre a ligação química, você restringe a liberdade do outro átomo. A gente pode fazer até uma analogia aqui, né, com relação aos relacionamentos. Quando a gente tem um relacionamento entre duas pessoas, você ganha um pouco de liberdade com essas pessoas, mas você também perde um pouco de liberdade, né? Você fica com uma movimentação um pouco mais restrita, né? Tem que começar a falar, tô indo para tal lugar e tudo mais, mas você já tem acesso a outras coisas que uma pessoa sozinha não poderia fazer. Deixa abaixo isso. Bom, então, pessoal, a gente tem um ponto muito importante, né? Vocês perceberam que a entropia está associada com movimento até então. E movimento, nós vimos anteriormente que é energia cinética. E energia cinética está estritamente ligado com essa bonitona aqui, ó, Kelvin, temperatura. À medida em que nós temos um aumento da energia cinética, ocorre um aumento da temperatura e a entropia aumenta por conta de uma contribuição translacional. Então, aumento de temperatura vai aumentar a translação das moléculas de um primeiro momento. E a gente pode ver um segundo efeito desse aumento da temperatura, né, que seria acesso a ordens e níveis de energia que antes não eram acessados, né? Lembra lá do caso do elétron, que estava numa camada mais interna, que pode acessar camadas mais externas? Então ali já é um efeito secundário. Efeito primário da temperatura é o aumento da translação das moléculas. A gente percebe que tem aqui uma coisa muito bacana, que está associada à terceira lei, que é quando a temperatura chega no 0 Kelvin, então a gente chegou numa situação de estática. E quando a gente está na estática, não tem movimentação. Se não tem movimento, só tem uma possibilidade de as moléculas estarem. E aí a gente diz que a entropia é igual a zero. Então, isso aqui tem sérias consequências para o universo. Sem adentrar muito, né, mas um dos pontos da teoria do Big Bang, quando a gente tinha lá aquele ponto, o único ponto, tudo bem condensado, né, a gente tinha este caso. Por que teve essa expansão? Por que o universo continua se expandindo? Porque quando você expande, você tem uma maior ocupação do espaço. Uma maior ocupação do espaço, a entropia aumenta. A gente tem até essa contribuição entrópica na expansão do universo. E com zero movimento, a gente tem zero de entropia. Não significa que nós temos zero de energia. Lembrem-se, a energia pode se manifestar de diferentes formas. E a energia com zero movimento, na sua contribuição entrópica, é igual a zero. Então, olha só que eu já estou falando de uma coisa muito bacana aqui, que vai nos ajudar a trabalhar a espontaneidade a partir da energia livre de Gibbs. As contribuições energéticas. Então, nós temos uma contribuição entrópica. E essa contribuição entrópica, ela vai ser determinante para a espontaneidade dos processos, como a gente já viu anteriormente na expansão de um gás, por exemplo, né? Então, temos aqui este ponto, que é importante nós associarmos a relação da temperatura com a entropia dos processos. Olha que maravilha aqui, um gráfico da variação de entropia absoluta de um sistema, de uma determinada espécie química, à medida em que nós aumentamos a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior a quantidade de movimentos locais que ele pode acessar. Então, no estado sólido, a entropia ela aumenta com a temperatura. Quando nós temos uma transição de estado, olha só o degrau que nós temos na variação da entropia. Mudou de estado, a entropia aumenta de uma forma muito grande, de uma forma muito expressiva. Esse degrau de sólido para líquido é um degrau considerável, no entanto, você observa que o degrau de líquido para gás é um degrau muito maior. A variação de entropia líquido-gás ela é extremamente maior do que a variação de entropia sólido-líquido. Isso é um padrão, isso é geral para todos os nossos materiais. Você observa também que para o mesmo estado físico da matéria, o aumento da temperatura possibilita o aumento da entropia. Por quê? Novamente, aumento da temperatura significa que nós temos uma maior energia cinética. Energia cinética significa que essa molécula está se movimentando. Quanto mais movimento, maior a possibilidade de locais que essa molécula pode acessar. E isso significa um aumento de entropia.
Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente tem esse ponto. Aqui nós temos algumas regrinhas bem bacanas, né? Então, em geral, espera-se que a entropia aumente para processos no quais líquidos ou soluções sejam formados a partir de sólido. Transição sólido-líquido aumentou a entropia. Gases sejam formados a partir de sólidos ou líquidos. Então, líquido para gás teve aumento da entropia. E o número de moléculas de gás aumente durante a reação química. Por que isso? Por que o aumento de moléculas no estado gasoso nós vamos ter um aumento de entropia? Porque gases têm uma entropia alta. Se você tem uma molécula no estado líquido e ela gera um produto no estado gasoso, então a entropia aumenta, porque gás pode se movimentar bastante. Olha que maravilha, aqui a gente entra nesse comentário do livro, que para mim é uma das partes mais importantes da entropia e que foi deixado aqui no livro do Brown meio de lado. Olha só uma fórmula que representa a entropia. Entropia é igual a constante de Boltzmann vezes o Ln de W, onde W é o número de possibilidades. Olha aqui a sacada. A origem da entropia está aqui. Possibilidades que podem ser acessadas. De onde que surge essa constante de Boltzmann? Olha que maravilha. Surge pelo quociente entre a constante universal dos gases pelo número de mols de Avogadro. Aqui a gente chega na constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 menos 23 Joule-Kelvin. E, pessoal, um logaritmo, né, a gente vai ter um número adimensional. Então, peraí, se nós temos que a entropia é o produto da constante de Boltzmann vezes um valor adimensional, a unidade de entropia vai ser Joule por Kelvin. Então, aqui a gente tem esse ponto interessante de ser observado, ok? Então, constante de Boltzmann é obtido por esse quociente e W quer dizer o número de possibilidades que a gente pode acessar. Olha só que bacana, né? Quando a gente trabalha aqui num conjunto de jogos de cartas, né? Olha só que maravilha. Quem joga poker, né? A gente tem aqui uma sequência real, que é uma sequência de maior pontuação no poker, e só é possível 4 combinações delas dentro de um baralho. Agora a gente tem combinações que não vão levar a pontuação nenhuma, e o número de combinações é muito maior. A partir dessa probabilidade, a gente vê que é muito mais fácil a gente chegar nessa situação do que nessa outra. Então a entropia do baralho nos conduz a essa situação aqui. Olha que maldita entropia, atrapalhando nossa vida de jogatina, né? Ou não. Então, a gente pode observar essa questão da entropia para tudo quanto é coisa. Tem estudos extraordinários que associam a entropia com economia, modelos econômicos, distribuição de renda, que é uma coisa muito bacana, né? Então, levando já um pouco para esse viés da economia, se você tem uma população em que você tem uma renda mais bem distribuída, a população ela pode ter um acesso a uma maior quantidade de coisas. Então, você tem essa energia distribuída de uma forma mais homogênea. Então, ela não está concentrada. Então, quando você tem uma renda concentrada, né, seria essa situação específica aqui. Quando você tem uma renda mais distribuída, a gente tem essa situação. A entropia, ela se vincula também a aspectos econômicos. É uma coisa muito bacana, tem teses e trabalhos aí bem legais que podem ser estudados por vocês. Bom, então aqui, olha só, mostre para cada par de matéria em qual delas que tem uma maior quantidade de entropia. Um mol de NaCl no estado sólido ou HCl no estado gasoso. Gasoso, né? Sempre, pessoal. Então, sempre, estado gasoso, a gente tem mais esse esquema. 2 mol de HCl ou 1 mol de HCl, ambos a 25 graus Celsius, né? Aqui ele está considerando o mesmo volume, né? Sem dúvida. A gente tem quanto maior a quantidade de mols, maior a quantidade de possibilidades que podem ser acessadas, maior quantidade de configurações. E assim por diante, a gente tem esses casos aqui que podem ser estudados. Olha só, estado sólido produzindo estado sólido com estado gasoso. Aqui a entropia é maior do que nesse outro aqui. 4 mols de gases produzindo 2 mols de gases, 4 mols de gases tem entropia maior do que 2 mols de gases. Então, nessa reação, a entropia diminui. Temos uma menor quantidade de gases. Tudo bem? Então, aí a gente vai indo para o nosso sistema. Neste capítulo, ele vai comentar um pouco sobre algo que a gente já falou e deu alguns exemplos no final do capítulo anterior, que é a questão da variação de entropia nas reações químicas. Aqui tem um ponto interessante, pessoal, de falar, que é a questão de que a entropia é uma função de estado. O que significa isso? Não importa como que eram seus reagentes. A entropia dos produtos depende exclusivamente dos produtos e das condições em que eles se encontram. Então, se o reagente estava no estado sólido, estava no estado gasoso, líquido, se era uma molécula diatômica, se era uma espécie monotômica, não importa. A entropia dos produtos é única e exclusivamente dependente dos produtos e das condições
do ambiente em que eles se encontram. Então, isso quer dizer que é uma função de estado, que não depende do caminho, qual era o ponto de partida e o ponto final. Quando a gente fala de função de estado, só depende da condição em que a espécie química se encontra. Uma coisa é você observar a entropia dos seus produtos, né? Outra coisa é você observar a variação de entropia. A variação de entropia é outra história, mas a entropia em si de uma espécie química depende somente dela e das condições que ela encontra. Então, esse é um conceito interessante de nós observarmos, porque nós podemos ter diferentes reagentes conduzindo ao mesmo produto. Então, a entropia do produto vai ser sempre a mesma, independente de qual foi o ponto de partida. No entanto, a variação de entropia, aí a história já vai ser diferente. Por que uma reação química ela se processa dessa maneira e não de uma segunda maneira? Aí a gente já pode considerar as contribuições dos outros fatores energéticos. E a entropia pode nos ajudar a compreender por que tal reação ocorre do aspecto A e não do aspecto B. Dentro da química orgânica, nós temos algumas reações chamadas de SN1 e reações SN2. São reações no qual nós temos substituição de espécies químicas. E nessas reações de substituições, nós temos dois tipos de mecanismos. Como eu comentei para você, um mecanismo que é chamado de SN1 e outro de SN2. Qual deles que é mais propício de ocorrer? Aí a entropia vai nos ajudar a identificar isso. Então aqui já é um aspecto um pouco mais avançado da entropia. O que eu preciso que vocês assimilem dentro deste capítulo aqui do livro é o seguinte: a gente tem a entropia de diversas espécies químicas. Nós vimos anteriormente como que elas podem ser determinadas, né? Por exemplo, na transição de estado. E aqui a gente tem o seguinte: como calcular a variação de entropia de uma reação química? Então, nós temos uma reação química qualquer, existe uma entropia da amônia, existe uma entropia do gás hidrogênio e uma entropia do gás nitrogênio. O que é a variação de entropia dessa reação química? É a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Um delta convencional, como vocês já estão acostumados a fazer. Então, olha só como está representado. Variação de entropia da amônia menos entropia dos reagentes. Lembre-se que a entropia ela depende da quantidade de mols da espécie química. Então, esse número de mols aqui ele vai interferir para a gente. Quanto maior a quantidade de mols, maior a entropia associada daquela espécie. Então, desenvolvendo a nossa equação, fazendo as substituições, né, de acordo com os valores que estão tabelados, que ele pediu para a gente fazer aqui, a gente chega que a variação de entropia dessa reação é de menos 198. Nós tínhamos visto anteriormente que essa variação de entropia era negativa, porque nós saímos de 4 mols de gases para apenas 2. Quanto menos mols de espécies químicas no estado gasoso, tende a ser menor a entropia. E a gente confirma isso matematicamente. Tivemos uma variação de entropia negativa. O nosso sistema perdeu a entropia. Pessoal, lembrem-se da segunda lei da termodinâmica, né? A entropia total do universo ela não pode ser menor do que zero. Então, se essa entropia dessa reação química é menor, obrigatoriamente a vizinhança teve que ganhar uma quantidade de entropia. Então, para que essa reação perca, é necessário que a vizinhança ganhe. Eu terminei a entonação estranha, né? Bom, vamos lá. Variação de entropia da vizinhança. E aqui ele fala exatamente desse aspecto. Se o meu sistema ele perde entropia, minha vizinhança ganha. Quando nós vimos a variação de entropia do sistema, era igual à quantidade de calor reversível dividido pela temperatura. Agora, quando eu observo a vizinhança, eu já não estou observando a quantidade de calor do meu sistema, né? Eu tenho que observar o sinal negativo, porque se meu sistema ganha calor, a vizinhança perde. Então, essa equação matemática, bem bobinha, né? Está dizendo que a variação de entropia do sistema é menos a quantidade de calor. A variação de entropia da vizinhança é menos a quantidade de calor do sistema. Então, é uma equação análoga que a gente tinha visto anteriormente, porém com um sinal negativo, porque agora nós estamos observando a variação de entropia da vizinhança e não do sistema. Variação de entropia do sistema, calor do sistema sob temperatura absoluta. Variação de entropia da vizinhança num determinado processo é igual a menos quantidade de calor do sistema sobre temperatura absoluta. Ok? Esse raciocínio aqui é bem bobinho, a gente já tinha feito anteriormente, e levando para essa nossa situação, se o meu sistema teve uma redução dessa quantidade de entropia, a vizinhança obrigatoriamente teve que ganhar essa quantidade de energia aqui na forma de entropia. Tudo bem? Agora a gente entra no aspecto final desse nosso encontro, que é o ponto da energia livre de Gibbs. Como observar se um processo químico é espontâneo ou se ele não é espontâneo? É a partir dessa expressão da energia chamada energia livre de Gibbs. Olha só como que ela é definida matematicamente, né? Então, vamos observar um processo químico qualquer,
Neste processo químico qualquer, nós vamos ter uma variação de entropia e nós podemos ter uma variação de entalpia. Lembrem-se que a entalpia está associada ao rompimento e formação de ligações químicas, né? É a expressão do calor quando uma ligação química é rompida ou formada. Então, se nós temos um determinado processo, essas ligações que podem ser intramoleculares ou podem ser intermoleculares, por exemplo, ligação de hidrogênio de polo, nós podemos observar se esse processo vai ser espontâneo ou não, a partir de uma contribuição entálpica, entalpia, e uma contribuição entrópica, entropia. Guardem essa fórmula, ela é muito importante para nós, porque a partir dela nós podemos observar se um processo é espontâneo ou se ele não é espontâneo. Acompanhe aqui uma situação bem bacana. Como que essa energia livre vai estar associada? Bom, energia é uma forma de nós expressarmos, né? É uma forma de energia se expressar. Então, energia livre de Gibbs, ela é uma forma de energia se expressar e ela está associado com a espontaneidade dos processos. Nós temos uma determinada situação onde reagentes podem ter uma energia livre alta e produtos têm uma energia livre baixa, uma energia livre mais baixa. A natureza sempre, guardem essa informação, sempre vai adquirir o estado de menor valor de energia livre Gibbs possível. Então, se você tem reagentes com essa energia livre e produto com essa energia livre, a tendência da natureza é de que esses reagentes se transformem nos produtos, porque os produtos possuem um valor menor de energia livre de Gibbs. Agora, olha só que coisa interessante. Existe uma situação em que, ao invés de nós termos apenas reagentes com essa energia livre e apenas produtos com essa energia livre, uma situação de mistura, onde nós temos tanto reagente quanto produto, e essa situação de mistura tem uma energia livre ainda mais baixa. A natureza sempre vai tender para o estado de menor energia livre de Gibbs possível. Então, se reagente tem essa energia, produto tem esse valor de energia, e uma determinada proporção dessa mistura tem essa energia livre, que é o valor mais baixo, a natureza vai chegar nessa situação de equilíbrio químico. Olha que espetáculo, olha que maravilha. Aqui a gente consegue estabelecer uma relação entre as reações de equilíbrio e a energia livre de um processo. Ah, Alan, mas isso é só para equilíbrio? Não, isso vale para qualquer sistema. Se você não tivesse uma reação reversível, se você não tivesse uma reação em equilíbrio químico, reagente e produto, o que tiver menor energia é lá onde o seu sistema vai se encontrar. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente começa a ver um aspecto, né? Como que são essas pequenas variações de energia livre padrão? Ó, tem um determinado processo químico qualquer, e neste processo químico nós temos a energia livre dos produtos e a energia livre dos reagentes. Como que eu posso avaliar se esse processo ele vai ser espontâneo ou não? Olha só que maravilha, pego a variação de energia dos produtos, a variação de energia dos reagentes, se essa variação for negativa, então perfeito, nós temos um processo que ele é espontâneo. Opa, olha que maravilha. Então aqui nós trazemos o exemplo do equilíbrio químico, né, que eu comentei anteriormente. Só reagentes, só produtos, e nós temos uma situação que neste caso foi uma situação em que nós temos uma mistura, e essa mistura ela teve uma quantidade de energia livre menor. Alan, sempre uma mistura vai ter uma quantidade menor? Não, às vezes essa mistura pode ter uma quantidade de energia maior. Às vezes você pode ter uma linha muito próxima aqui da situação ideal, que seria uma linha reta. Então, a gente pode ter diferentes situações. O que você tem que se atentar é que, entre os seus reagentes e produtos puros, e considerando também as misturas, a condição em que você ter o menor valor de energia livre é a condição que será assumida pela natureza. Tudo bem, pessoal? Bom, tem um aspecto muito importante de ser comentado aqui. Ah, tá, beleza, muito bom. Nessa situação aqui de equilíbrio químico, a gente vai ter uma condição de que nesse ponto aqui, nesse único ponto, a gente vai assumir que a variação de energia livre é igual a zero. E aí a gente vai ter uma consequência interessante. Acompanha só a equação da energia livre de Gibbs que nós tínhamos apresentado anteriormente. Energia livre é igual a variação de entalpia menos T vezes a variação de entropia. Se isso daqui é igual a zero, se a variação de energia livre de Gibbs é igual a zero, então a gente vai ter uma situação em que a entalpia vai ser igual a T vezes a entropia do sistema. Lembrando, qual que é a condição em que nós temos uma variação de energia livre igual a zero mesmo, numa situação de equilíbrio químico?
Pensa na seguinte situação. Nós temos uma transição de estado. Opa, volta aqui um pouquinho. Isso, nós temos uma transição de estado sólido-líquido. Pessoal, a 0 graus Celsius, nós temos tanto água no estado sólido quanto água no estado líquido. Sabe o que isso significa? Uma situação de equilíbrio químico. A 0 graus Celsius, a água ela pode tanto estar no estado sólido quanto líquido, que a energia livre de Gibbs vai ser igual, não vai ter uma variação. Nessa condição aqui, nós vamos ter que ΔH é igual a T ΔS. Olha só, transição de fase. Em todas essas transições de fase, a energia livre vai ser igual a zero. Nós vamos ver no futuro as reações que ocorrem em equilíbrio químico. E nesse equilíbrio químico a gente também vai ter uma situação especial. E nessa situação de equilíbrio químico, né, a gente vai ter essa mesma igualdade. A variação de entropia daquele sistema vai ser proporcional com a temperatura, né, à variação de entalpia dele. Então a gente vai explorar bastante essa propriedade nesses processos onde nós temos a variação de energia livre igual a zero. De antemão, vamos fazer uma análise, né? A variação de energia livre, como eu falei para vocês, para determinarmos se um processo é espontâneo ou não, ela tem que ser sempre um valor mais negativo, e isso significa que a energia livre de Gibbs pode assumir valores menor do que zero. Inclusive, essa é uma condição para que nós possamos determinar se aquele processo é espontâneo ou não. Observe a condição de reagente e produto, ou reagente em uma determinada mistura, e observe essa variação de energia livre. Se essa variação é menor do que zero, processo espontâneo. Se é maior do que zero, não é espontâneo. Vamos observar quais são as contribuições. Então, nós queremos esse valor de energia livre cada vez mais negativo. Observando o valor de ΔH, nós podemos ter um ΔH menor do que zero. O que significa ΔH menor do que zero? Reações exotérmicas. Olha que maravilha. Reação exotérmica, ΔH menor do que zero, e vai fazer com que a energia livre de Gibbs fique com um valor cada vez mais baixo. Então, processos exotérmicos são entalpicamente espontâneos. Observando o mesmo raciocínio, se nós temos um processo endotérmico, ΔH é maior do que zero. Então, entalpicamente, processos endotérmicos não são espontâneos. Felizmente, nós temos uma contribuição entálpica e uma contribuição entrópica. Então, a contribuição entálpica nós já fizemos análise. Com relação à entropia, nós vimos as condições agora há pouco para que uma entropia contribua, seja um valor maior do que zero, né? Então, para que tenha um aumento de entropia, a gente tem que aumentar a quantidade de mols no estado gasoso, aumentar a quantidade de mols das espécies químicas, nós temos que ter uma transição de estado sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Observando essas condições, a entropia aumenta. O que significa dizer que a entropia aumenta? Esse ΔF é maior do que zero, e aqui a gente vai ter uma contribuição negativa. Então, aumento de entropia, nós temos um processo que vai tender a ser mais espontâneo, porque aumento de entropia, nós teremos valor de ΔG menor do que zero. Qual que é a melhor situação possível para que a gente tenha um processo espontâneo? Então, a gente vai ter uma variação positiva de entropia e um processo exotérmico. Assim, ΔG vai ser sempre negativo, processo sempre espontâneo em todas as temperaturas. Para outra condição, nós temos um processo em que a entropia é reduzida, ou seja, ΔS menor do que zero, isso aqui vai ficar positivo, e um processo endotérmico, isso aqui também é positivo. Então, dois sinais positivos, ΔG é positivo, o processo não é espontâneo, não vai ocorrer em nenhuma condição, a menos que nós tenhamos catalisador e outras coisas, né? Que daí a gente já vai ter uma condição completamente diferente. Bom, dessa forma, pessoal, a gente vê que nós temos processos sempre negativos, sempre positivos, ou seja, sempre espontâneos e nunca espontâneos. E nós temos uma condição mista, né? Híbrida, onde a gente pode ter um ganho de entalpia e uma redução de entropia. Aí a temperatura que vai reger o nosso sistema. Ou seja, a espontaneidade do processo ele pode ser dependente da temperatura. Temperaturas mais baixas, o processo pode não ser espontâneo. Temperaturas mais altas, ele já pode passar a ser espontâneo. Lembra da combustão do gás de cozinha que nós começamos a nossa aula? Ou ainda, a fusão da água se torna espontânea nos 0 graus Celsius. A ebulição da água
água se torna espontânea a 100 graus Celsius. Por que ela não era espontânea antes? Porque a contribuição entrópica não era suficientemente capaz para compensar a perda de entalpia que a gente tinha no sistema. Então, a gente tem que observar esses dois fenômenos aqui. Bom, aqui ele traz um pequeno exercício, né, onde ele pede para poder avaliar a variação da energia livre de Gibbs, e aqui a gente entra no aspecto, no capítulo 19.7, de energia e constante de equilíbrio. Mas esse capítulo a gente não vai explorar agora, a gente vai deixar um pouquinho para depois, quando a gente vê cinética química e equilíbrio químico também. Então, essa nossa parte de termoquímica, pessoal, termodinâmica, perdão, ela se encerra com essa relação aqui de ΔG com ΔH menos T ΔS, e a observância de processos espontâneos e não espontâneos. Então, é isso daí. Muito obrigado. Bons estudos. Façam o PDF e depois façam lá o nosso testinho online. Valeu!